Sabe, aprender uma língua nova vai muito, mas muito além de só decorar um monte de palavras. É como se a gente destravasse um novo jeito de enxergar, de sentir e de organizar o mundo à nossa volta. E é nessa jornada, que vai da mecânica da nossa boca até a construção de quem a gente é, que vamos mergulhar fundo agora. Olha, o nosso caminho aqui vai ser bem direto. A gente começa com aquele que talvez seja o primeiro grande desafio, a pronúncia. Depois vamos conectar os pontos entre língua, cultura e o nosso jeito de pensar. Aí vamos ver um caso real de como a identidade se transforma com a imigração e, para fechar, claro, dicas práticas para alcançar tão sonhada fluência. Então, para começar, vamos direto para a parte mais física da coisa, o som. A pronúncia é, muitas vezes, o primeiro e o maior desafio. É quase como a nossa identidade sonora quando a gente entra em um novo idioma. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Por que é tão, mas tão difícil se livrar do sotaque? A gente estuda, pratica, se esforça, mas ele está sempre ali, teimando em aparecer. A resposta para isso, olha só que curioso, é muito mais física do que a gente imagina. Pois é, a resposta é que falar é um ato físico, é pura musculação. Pensa que a nossa boca, a nossa língua, as cordas vocais são músculos que foram treinados por anos a fio para produzir os sons do português. Aprender outra língua é como pedir para um maratonista do nada virar um ginasta. Os músculos precisam de um treino completamente novo para aprender movimentos que nunca fizeram antes. E olha que interessante, isso fica super claro no nosso próprio português, no dia a dia. É muito comum a gente comer umas vogais, né? Falar roteiro em vez de roteiro. Ou então colocar um i onde não tem, como em psicologia. Isso não é erro, de jeito nenhum. É o nosso cérebro otimizando o esforço, pegando um atalho. E são exatamente esses atalhos, esses hábitos musculares, que a gente acaba levando para a língua nova. Então, o ponto aqui é fundamental. Trabalhar a pronúncia não é só uma questão de vaidade, de querer soar perfeito. É sobre ganhar confiança para se expressar sem medo, sabe? É sobre fazer com que a nova língua comece a soar familiar, gostosa de falar. É sobre se sentir em casa naqueles novos sons. Beleza, já entendemos a mecânica, o como a gente fala. Mas e agora? E o que a gente fala? Ou melhor, como a gente organiza as nossas ideias antes mesmo de elas virarem palavras? É aqui que a viagem fica realmente fascinante. Pensa só, em português a gente adora um suspense, né? A gente constrói a cena toda naquela tarde chuvosa de terça-feira, depois de muito pensar sobre o assunto, e só lá no finalzinho a gente revela o sujeito da frase. O inglês, por outro lado, não tem essa paciência toda. A lógica é outra, é direto ao ponto. Quem fez o quê? Sujeito, verbo, complemento. É um jeito diferente de estruturar não só a frase, mas o próprio pensamento. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. É clássico. Em português, a gente usa expressões como entre outros ou para muitos países e soa super natural. Mas no fundo são ideias um pouco vagas. Já no inglês, essa vagueza pode soar como um ruído. A cultura da língua inglesa valoriza muito a especificidade. A pergunta é sempre quais outros? Que países exatamente? E aqui a coisa fica ainda mais clara. Olha a diferença de pegada. A frase em português é mais longa, quase poética, focada na intenção de contribuir para o aprimoramento. A versão em inglês vai direto para a ação, para o resultado. O projeto oferece prêmios. É uma lógica de fatos, não de ideias. E sabe por que simplesmente traduzir palavra por palavra não funciona? Por causa disso aqui, o filtro cultural. Entre o que a gente quer dizer e o texto final, existe esse filtro. Tentar ir direto de um idioma para o outro, como mostra a linha pontilhada, quase sempre dá errado. O caminho certo é entender a ideia no seu contexto original, passar essa ideia pelo filtro da nova cultura e só então escolher as palavras certas naquele novo idioma. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo perfeitamente. A verdadeira fluência não é sobre ter um vocabulário gigante, é sobre entender como as ideias são construídas, organizadas e valorizadas dentro de outra cultura. Ok, a gente falou de som, de ideia, de cultura, mas como isso tudo funciona na prática, na vida real? Para entender isso, a gente vai olhar para uma história fascinante aqui do nosso país, a da imigração italiana no Brasil. Uma pesquisa da USP fez um trabalho incrível. Ela foi lá na Itália do pós-Segunda Guerra e acompanhou os imigrantes que vieram para cá. O objetivo era entender exatamente isso, como a identidade dessas pessoas foi sendo reconstruída aqui no Brasil, palavra por palavra. E o que os pesquisadores descobriram foi sensacional.
Eles viram que os imigrantes começaram a pegar palavras emprestadas do português, como aniversário, por exemplo, porque o nosso conceito era um pouco diferente do compleano deles. Eles criavam verbos novos, pegando uma raiz do português e colocando uma terminação italiana. E com o tempo, a fluência no italiano original ia diminuindo, e o que nascia era uma nova forma de falar, uma nova identidade linguística. E isso nos leva a uma conclusão muito forte, né? A língua que a gente fala não é só uma ferramenta de comunicação. Ela é parte do tecido que forma a nossa identidade. Mudar de língua, ou viver nesse espaço entre duas línguas, é no fundo um processo de reconstruir quem a gente é e o nosso senso de pertencimento no mundo. Bom, depois de toda essa viagem pela teoria, pela história, que tal a gente trazer tudo isso para a prática? Como é que se pode usar todo esse conhecimento para de fato dominar um novo idioma? A gente pode resumir em 4 passos bem práticos. Primeiro, dê prioridade à pronúncia. Ganhe essa confiança física, essa intimidade com os sons. Segundo, pare de traduzir palavra por palavra e comece a pensar na estrutura. Tente organizar a frase já na lógica do novo idioma. Terceiro, mergulhe de cabeça na cultura. Veja filmes, ouça músicas, leia, tente entender o porquê por trás das palavras. E quarto, que talvez seja o mais importante, use a língua para falar de si, para expressar as próprias ideias. Torne essa língua sua de verdade. E para fechar, tem essa ideia que é a chave de tudo. Não adianta nada ter um dicionário inteiro na cabeça se as palavras não vêm na hora da conversa. O grande objetivo é transformar o conhecimento passivo, aquele de só reconhecer uma palavra, em conhecimento ativo, que é a capacidade de usar essa palavra de forma espontânea. E para a gente terminar, fica uma reflexão para todo mundo que está nessa jornada. Pensando em tudo isso que a gente conversou, desde o movimento da boca até a construção da identidade, qual é, hoje, o maior desafio nesse processo de aprender uma nova língua? A resposta pode ser o primeiro passo para uma nova e mais eficiente forma de aprender.